O mundo visto de cima. Escócia, das Highlands às ilhas. A viagem começa no pitoresco porto de Oban, a porta de entrada para as ilhas. De Oban, ela segue para um dos lagos mais lindos da Escócia, até chegar a Glencoe, com montanhas incríveis e um passado violento. Em seguida, sobrevoa o Rannoch Moor, uma das últimas áreas selvagens da Europa, até chegar aos Cairngorms, e a única estação de esqui do país. Depois ela parte para a montanha mais alta da Grã-Bretanha, o Ben Nevis, e atravessa o mar rumo à ilha de Skye. Após explorar um grande deslizamento de terra, a viagem se dirige às montanhas Culin. Em seguida, ela voa até o local onde uma erupção vulcânica ocorreu 40 milhões de anos atrás, e depois a ilha de Mull e a capital Tobermory. Staffa foi uma inspiração para pintores e compositores do século XIX, enquanto Iona foi um dos bastiões do cristianismo na Grã-Bretanha na Alta Idade Média. No sul, a viagem chega à ilha de Islay, famosa pelas destilarias. A viagem termina no farol do Artak, a 50 quilômetros do continente. A jornada começa no litoral oeste da Escócia. Aqui, o arquipélago das Hébridas é separado por uma rede de canais, estreitos e mar aberto. Eles estão sempre repletos de balsas de grande e pequeno porte, que transportam passageiros, mercadorias e gado, tornando possível viver o ano inteiro nestas ilhas. As balsas também trazem turistas, que são essenciais para a economia das ilhas. Uma das cidades principais e também um importante terminal de balsas é Oban. Há evidências de que a região foi habitada no passado, mas a história de Oban é mais recente. Era uma pequena vila de pescadores, mas em 1794 foi fundada uma destilaria. A cidade de Oban cresceu em torno dela, chegando a 9.000 habitantes, ajudada por uma ferrovia que a liga a Glasgow. Como é um centro turístico em ascensão, na alta temporada o local chega a ter 20.000 pessoas. Uma das atrações mais estranhas de Oban é a McCaig's Tower, que imita o Coliseu Romano. A torre foi construída pelo empresário local John McCaig, em parte para gerar empregos para operários no inverno. Após a morte dele, ela não foi concluída. Porém, é uma estrutura singular, com uma ampla vista da cidade e das ilhas ao redor. Oban era o maior povoado da antiga província de Lorne. Um dos símbolos heráldicos dos Lordes de Lorne, visto em joias escocesas, é a Galé de Lorne, talvez uma lembrança do passado ligado aos vikings. Um dos lochs, ou lagos, mais magníficos da região é o Loch Etive, um lago pitoresco de quase 32 quilômetros de comprimento. O Loch Etive é uma das paisagens mais lindas da Escócia, com pântanos e montanhas envoltas em nuvens. O Loch Etive se junta ao mar em Connell, ao norte de Oban, onde a ponte Cantilever é um símbolo da cidade. Perto da ponte está a Falls of Lora, uma correnteza causada pelo lago desaguando no mar, o que gera corredeiras fortes. O Loch Etive leva ao Glen Etive, e a viagem se aproxima de um dos glens, ou vales, mais icônicos de todo o país, Glencoe.
Protegido pelo magnífico Stop Derrick, o pico mais alto do Bois Etive Moor, Glencoe merece o status que tem. É uma paisagem magnífica, com montanhas acolhedoras e pitorescas, mais frequentemente escondidas por nuvens. Além do aspecto visual, Glencoe também é importante do ponto de vista histórico. Em 1692, cerca de 30 homens do clã MacDonald foram mortos pelas forças do governo escocês que estavam lá. Batizado de Massacre de Glencoe, esse ato virou um símbolo da opressão do governo protestante e foi imortalizado na poesia e na arte, principalmente no século XIX. Glencoe é o lar simbólico do montanhismo escocês. A fantástica West Highland Way, uma trilha popular que vai de Mulgai até Fort William, atravessa a região. Ao leste de Glencoe fica Hannock Moor, uma das últimas áreas selvagens da Europa. Aqui era um imenso campo de gelo no fim da última era glacial. Agora é apenas uma turfeira em várias áreas, o que torna a construção de prédios difícil ou até impossível. Hannock Moor é uma área de interesse científico especial e abriga muitas espécies raras de plantas e animais. Algumas são endêmicas. Hannock Moor se estende por quase 50 quilômetros pelo leste até o Loch Hannock, trazendo a viagem a Perthshire e a cidade de Pitlochry. Com estradas e ferrovias, Pitlochry é um destino popular de turistas que vão explorar as Highlands. Mas ela só se tornou uma cidade na era vitoriana, em grande parte porque a região foi muito elogiada pela Rainha Vitória, que viajou para lá e apreciou a paisagem. Ela gostou tanto que comprou um castelo, Balmoral, que foi reconstruído pelo marido dela, o príncipe Albert, e virou a casa de veraneio da realeza. A rainha Elizabeth II morreu aqui em 8 de setembro de 2022. Ao norte de Pitlochry, o passo de Killiecrankie é famoso pela beleza, apesar de também conter uma rodovia e uma ferrovia importantes. Também é próximo do local da Batalha de Killiecrankie, que garantiu uma vitória inesperada aos jacobitas em 1689. Daqui, a viagem segue para o leste, rumo ao belo Glentilt, e se aproxima de algumas das montanhas mais altas da Escócia. Além de renomado pela linda paisagem, Glentilt atrai a atenção de geólogos desde o século XVIII. Foi aqui que os cientistas observaram como o granito derretido pôde fluir entre outros tipos de rochas, quando o local ainda era uma paisagem vulcânica em formação. Isso criou estruturas minerais complexas, como o mármore, que às vezes é minerado aqui. O vale também tem cachoeiras e até uma pequena ponte pêncil. Glentilt leva até os Cairngorms, a cordilheira no extremo leste das Highlands. Este é o rio Anne, que flui do coração das montanhas, que agora são um parque nacional. Os Cairngorms estão entre as montanhas mais antigas do mundo e foram formados há quase 400 milhões de anos, quando uma camada de granito foi elevada por movimentos das placas tectônicas. As montanhas costumavam ser muito mais altas, mas foram modificadas e erodidas pelo vento e pelas geleiras. As formas lisas e arredondadas que vemos hoje são apenas os tocos das montanhas originais. Do Loch Anne é possível ver o Loch Echahan à distância, uns 200 metros mais alto. A viagem sobrevoa a montanha Cairngorm, que deu nome à cordilheira. Além de ser ótima para trilhas no verão, é um dos poucos lugares do Reino Unido onde há neve e pistas de esqui no inverno. O Devil's Point se eleva sobre o vale do rio Dee e Lerwick Drew, uma rota antiga que atravessa estas montanhas. A alguns quilômetros daqui estão 5 dos 6 picos mais altos do Reino Unido. A montanha mais alta do Reino Unido é o Ben Nevis, que fica ao oeste dos Cairngorms. Com cerca de 130 mil escaladas por ano, não surpreende que a trilha principal fique lotada.
Os trilheiros também precisam se preparar para o fato de que o cume do Ben Nevis está quase sempre coberto por nuvens. Não é o final ideal para uma subida cansativa. Retornando alguns meses depois, é possível ver o Ben Nevis por completo. Há controvérsias sobre se a raiz gaélica do nome significa montanha nublada ou montanha venenosa. Nublada faz sentido, como já vimos. Mas quem faz a ascensão pelo Carn Mor Derig, por este trajeto em primeiro plano, pode considerar que ela é venenosa também. O cume do Ben Nevis é um vasto planalto que contém, além de um pedregulho no topo, um observatório meteorológico que foi construído em 1883 e funcionou por 21 anos, fornecendo dados essenciais sobre padrões climáticos. A vista do cume num dia de sol é magnífica, e os visitantes podem ver até a Irlanda do Norte. Do Ben Nevis é possível ver a cidade mais próxima, Fort William, no Loch Linnhe. Fort William é um centro que atrai turistas nas Highlands, principalmente os que querem escalar o Ben Nevis. A formação da área também é importante, pois a Great Glen é uma falha geológica em que duas placas tectônicas se encontram e que se estende por 100 quilômetros de Fort William até Inverness. Apesar de nos últimos 150 anos só ter havido alguns pequenos tremores, a Great Glen já foi muito ativa e deu origem ao Ben Nevis, que era um vulcão há cerca de 400 milhões de anos. Ao subir pelo litoral oeste da Escócia, vemos o lindo padrão de fiordes e montanhas que tornam esta paisagem especial. Isso é realçado ainda mais pela luz espetacular que atrai pintores e fotógrafos do mundo todo. Com o cair da noite, a viagem sobrevoa a linda cidade de Mallaig, que, assim como Oban, é um polo para as balsas da ilha e um porto de pesca. A ferrovia West Highland Line liga Mallaig a Glasgow. Antigamente, a ilha de Skye só era acessível de barco, mas em 1995 foi inaugurada uma ponte. Porém, ela causou polêmica, pois diziam que os pedágios cobrados a tornavam a estrada mais cara da Europa. O problema só foi resolvido em 2004, quando a ponte foi adquirida pelo governo e a cobrança de pedágio foi extinta. Ao atravessar o mar rumo a Skye, vemos a Península Trotternish, a região norte da ilha. Esta área tem algumas das formações geológicas mais extraordinárias do Reino Unido. Uma delas é o deslizamento Trotternish, o maior deslizamento de terra da Grã-Bretanha, com 30 quilômetros de comprimento. Ele criou uma paisagem extraordinária, com trechos que desmancham até hoje. E a estrada litorânea precisa de consertos frequentes. Na região norte está o Killrang, uma coleção bizarra de rochas. A mais óbvia delas é a mesa, uma plataforma erguida e perfeitamente plana. Dizem que o Killrang era usado na Idade Média para esconder o gado dos invasores vikings. Mais abaixo está o Santuário, uma área de pedras e agulhas empilhadas abaixo do Storr, o ponto mais alto da península.
A principal dessas formações é o Velho de Storr, um pináculo de pedra extraordinário que se destaca dos outros. E é um dos marcos mais fotografados de Skye, e talvez de toda a Escócia. O Velho de Storr é formado por uma rocha muito quebradiça, o que torna a ascensão extremamente difícil. E também leva à erosão, que muda a aparência do morro ao longo dos anos e provavelmente vai causar a eventual destruição dele. Seguindo para o sul, a viagem se aproxima do visual inconfundível da magnífica cordilheira Culin, no sul de Skye. Estas são as Cullins Negras, formadas de rochas vulcânicas. O gabbro áspero e o basalto liso, que pode ficar muito escorregadio quando molhado. Essas rochas dão o tom escuro das montanhas e aumentam o ar de mistério. As Cullins estão entre as montanhas mais íngremes e desafiadoras do Reino Unido. E sempre há casos de morte de alpinistas mal equipados, inexperientes ou só azarados. O serviço de resgate destas montanhas é o mais requisitado do país. Como não existe capim nestas montanhas, elas não servem como pasto de animais. Então, esta beleza selvagem só é frequentada pela águia real e alguns escaladores destemidos. Alguns quilômetros ao sul, existem algumas ilhas menores com aparência e história distintas. A ilha de Rum tem os vestígios de ocupação humana mais antigos da Escócia. Apesar da paisagem montanhosa, a população da ilha chegou a 450 habitantes em 1825. Nesse ano, todos os moradores foram expulsos, pois a ilha passou a ser usada para pastagem de ovelhas. O despejo da população esvaziou a região inteira. As ovelhas não duraram muito tempo, e a ilha foi vendida para um fabricante de máquinas de algodão de Lancashire, cujo filho construiu o castelo de Kinloch em 1900. A ilha de Eigg é muito mais plana do que Rum, e a diferença não se resume ao terreno. Ao contrário de Rum, Eigg tinha uma população predominantemente católica, que apoiou o levante jacobita. A ilha também foi afetada pelos despejos, mas apesar de ter trocado de dono várias vezes, ela acabou sendo comprada pelos moradores. Atualmente, mais de 100 pessoas moram na ilha e ela recebe até 10.000 visitantes por ano. Quando o tempo está bom, o passeio de barco pelas ilhas é uma excelente opção de lazer nas Hébridas interiores. Deixando as ilhas menores para trás, as nuvens escondem outro segredo do passado antigo da região. Um segredo que só pode ser visto do alto. Ardnamurchan não é uma ilha, e sim uma península, mas é remota e de difícil acesso. Ela se estende tanto para o oeste que se aproxima do ponto no extremo oeste do continente. Os morros baixos parecem normais vistos do solo e cercam uma área plana que é usada para pastagem. Do alto, porém, dá para ver que os morros formam um círculo perfeito. Este é o grande eucrito de Ardnamurchan, criado por uma atividade vulcânica há 40 milhões de anos, que derramou magma ao redor do vulcão. Após esfriar, o magma formou esse círculo de morros de rochas ígneas, um fenômeno chamado intrusão. Mais ao sul, Mull é uma ilha muito maior e tem cerca de 3.000 habitantes. A principal cidade, Tobermory, é digna de um cartão postal com casas de cores vibrantes e um pier. A cidade parece tão uniforme por ter sido construída toda de uma vez só. Tobermory foi construída em 1788 como porto pesqueiro, seguindo um projeto de Thomas Telford. Telford foi o engenheiro que construiu os 100 quilômetros do Canal da Caledônia ao longo da Great Glen. O projeto de Tobermory foi encomendado pela British Fisheries Society como um dos 3 centros de desenvolvimento. Foi um dos primeiros casos de investimento para estimular o crescimento econômico local. Neste caso, para explorar os recursos pesqueiros e beneficiar as pessoas do norte e oeste da Escócia.
O mar é rico em peixes e mariscos, e a pesca ainda é uma indústria importante da região. O Castelo de Duart provavelmente foi construído pelo clã MacDougall no século XIII, mas no século XV era controlado pelo clã MacLean. Nas centenas de anos seguintes, o castelo foi atacado pelo clã Campbell e até mesmo por Oliver Cromwell. Os MacLean acabaram se rendendo e os Campbell demoliram o castelo no século XVIII. O castelo foi comprado por Sir Fitzroy Donald MacLean em 1911 e completamente reformado, voltando a ser o lar do clã MacLean. Mull tem opções para todo tipo de visitante. São várias cidadezinhas e impressionantes 770 quilômetros de litoral. Para quem tem disposição, também há montanhas. Ben More, com 966 metros, é uma das mais altas a oeste do Ben Nevis. Próximo à Ilha de Mull, há duas ilhas menores com histórias fascinantes. A ilha de Staffa é pequena e desabitada, mas é famosa por ter inspirado vários artistas, escritores e compositores, que ficaram fascinados pela aparência do local e pela acústica de uma caverna imensa. Um poeta do século XVIII a chamou de Caverna de Fingal. Fingal é o nome de um gigante lendário que viveu no local. A ilha foi visitada pelos poetas Keats e Tennyson, e pelo escritor alemão Theodor Fontane e pelo francês Júlio Verne. A ilha também inspirou o pintor Turner e o compositor Félix Mendelssohn. Com tanto interesse de pessoas famosas, Staffa se tornou um local muito procurado por turistas do século XIX. Fingal é o mesmo gigante chamado de Finn, na Irlanda do Norte, que, segundo a lenda, construiu a Calçada do Gigante para ir da Irlanda para a Escócia. Essa associação não surpreende, pois em Staffa existem as mesmas colunas hexagonais de basalto presentes na Calçada do Gigante, que fica a 140 quilômetros ao sul. Ao sul, a ilha de Iona é um dos centros originais do cristianismo na Grã-Bretanha. O monge São Columba veio da Irlanda para a ilha em 563 d.C. e criou uma abadia que ficou famosa pelos manuscritos. De Iona, o cristianismo se espalhou para a Escócia e para a Nortúmbria. A comunidade de Iona reconstruiu a abadia, que se tornou um retiro que atrai muitos peregrinos. A última parada é na ilha de Islay, às vezes chamada de Rainha das Hébridas, e a quinta maior ilha da Escócia. Este local lindo e selvagem é um dos mais importantes para um dos produtos mais famosos da Escócia, o whisky. Aqui, a indústria do whisky é a maior empregadora após a agricultura. O nome Islay na garrafa de whisky é protegido pela lei. O whisky daqui é caracterizado pelo sabor forte e turfado. Ele já foi descrito como pungente, turfado, defumado e oleoso, com um toque de maresia e algas. Whiskies como Ardbeg, Bowmore, Lagavulin e Laphroaig são conhecidos e adorados no mundo todo. A ilha já chegou a ter 23 destilarias, mas agora só restam 9. O sudoeste da ilha é protegido, pois é um importante local de reprodução de aves marinhas. Mas o mar daqui é traiçoeiro, com correntezas fortes e perigosas rochas de basalto. O farol Rings of Islay foi construído em 1825 para alertar os navios desses perigos. Mais ao oeste, a viagem chega a outro farol, o extraordinário Dubh Arthach, a mais de 50 quilômetros do continente. Nos últimos dias de 1865, 24 navios foram tragicamente perdidos neste lugar durante uma tempestade forte. Isso foi o incentivo para a difícil tarefa de construir este farol de 38 metros de altura, que foi inaugurado em 1872.
Durante a construção, o mar levou 2 blocos de granito de 2 toneladas cada e foram registradas ondas de 28 metros de altura. A oeste deste ponto, a próxima região é a América do Norte, refletindo a jornada realizada por várias vítimas dos despejos das ilhas de Rum e Eigg, que buscaram um recomeço no Novo Mundo. É um lugar perfeito para encerrar a viagem.